Em 1538, maio de 1538, Calvino e Farel foram expulsos de Genebra. As reformas que eles estavam tentando implementar naquela cidade, a cidade e o conselho achou por demais difícil. As reformas, sobretudo morais, que eles estavam querendo introduzir como parte da reforma protestante, ficou insuportável. Então eles foram convidados a se retirar. Para ser mais direto, eles foram expulsos daquela cidade. Foram para Estrasburgo, por sinal, Farel acabou indo para uma outra cidade, Le Châtel, mas Calvino foi morar em Estrasburgo, onde, segundo ele mesmo, ele se passou ali os melhores momentos. Ali ele casou com Idalete, e ali passaram os melhores anos de sua vida, cerca de 3 anos. A situação da reforma em Genebra ficou terrível, a cidade caiu em caos moral, e acabaram, pasme, convidando o reformador para que voltasse para continuar a implementar as reformas ali. Ele retornou em setembro de 1541. Saint-Pierre estava lotada no domingo que ele voltou ao púlpito da igreja. Todo mundo esperava uma ralha, todo mundo esperava uma repreensão tremenda, do tipo, sim, vocês me expulsaram daqui, né? Agora vocês me chamam de volta. E então, diz a história que Calvino sobe ao púlpito e, para o espanto geral, nada é dito, senão o texto é aberto, e aonde ele havia parado, que não há registro, digamos, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 1, ele simplesmente pegou o versículo seguinte e continuou pregando. Com isso ele disse, a reforma não é a meu respeito, não interessa, o que interessa é a Bíblia, a pregação da palavra do Senhor. O que interessa é a pregação fiel do texto bíblico. E é o que nós temos tentado fazer nesta igreja, pregar, se possível, sequencialmente a palavra do Senhor. Cerca de 3 meses atrás, nós paramos aí na sequência, ainda no capítulo 1, fizemos 15 exposições desse texto. Vamos continuar onde paramos, vamos fazer a 16ª exposição no segmento Filipenses 1, 27 a 30. Quantos têm o texto santo? Ergam-no para que eu possa ver. Como tenho encorajado, talvez dezenas e dezenas de vezes, sempre traga a palavra santa para você acompanhar, riscar, marcar na sua Bíblia, para que você possa crescer em Cristo Jesus. Filipenses 1, 27 a 30. Diz assim, a minha tradução, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis o que é meu. Pai querido, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, rocha minha e redentor meu. A igreja de Deus apoiando diz. Na nossa primeira pregação desta sessão, a sessão que eu intitulei A Igreja Vivendo Dignamente, que deve estar aqui atrás, na primeira parte, nós consideramos a sequência inicial apenas do versículo 27. Consideramos a seção acima de tudo e consideramos vivam de modo digno. Acima de tudo, o mais importante,
nós martelamos isso aí, o que é o mais importante, e depois vivam de modo digno, vivam como cidadãos da cidade celestial. O fluxo do texto, que está aberto no teu colo, diz assim: acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. Eu queria considerar a seção do Evangelho de Cristo. O que é exatamente o Evangelho de Cristo? É impossível viver de modo digno se eu não sei o que é o Evangelho de Cristo, já que eu devo viver de modo digno, como diz o Evangelho de Cristo. Uma grande tragédia de pessoas que se dizem cristãs é não saberem o que é o Evangelho. Isto é equivalente a alguém se dizer cozinheiro e não saber fritar um ovo, que seria, digamos, a mais rudimentar das tarefas de um cozinheiro. Ou seria equivalente a alguém que se diz professor de matemática, mas não sabe somar 2 mais 2, que seria uma operação bem básica. O conteúdo do Evangelho é um dos conceitos mais rudimentares, mais fundamentais, mais básicos do cristianismo. Você que me ouve, se alguém pedisse que você definisse o Evangelho, como você definiria? Se alguém dissesse: escuta, você é crente, vocês crentes, cristãos, falam muito sobre o Evangelho, o que é isso? Me explica o que é isso. O que você diria? Embora a definição do Evangelho possa ser extensa, pois ele cobre muitas áreas, o Evangelho está definido na Escritura de uma maneira sumária. Se você não sabe onde está isso, eu queria te convidar para aprender onde se localiza essa definição. 1 Coríntios 15, de 1 a 4. O Evangelho é definido em 1 Coríntios 15, de 1 a 4. Nos interessa principalmente os versículos 3 e 4, mas a gente vai ler a partir do versículo 1 para questão de contexto. Carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, 15º capítulo, a partir do 1º versículo. Irmãos, Paulo diz, quero lembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste Evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Versículo 3, ele vai amarrar aí a definição. 3. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. 1. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. 2. Foi sepultado. 3. Ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O Evangelho aqui é definido em 3 acontecimentos históricos: a morte sacrificial de Jesus pelos pecados, o seu sepultamento, túmulo cheio como prova da morte, túmulo vazio como prova da ressurreição. Em terceiro lugar, a ressurreição que carimba a aceitação do sacrifício pelo Pai. Romanos 1, 4. Parafraseando, e ainda compactando ainda mais, o Evangelho é a mensagem da salvação obtida através da morte e ressurreição de Jesus. Se você quiser copiar do lado da sua Bíblia, se a sua Bíblia for toda riscada como deveria ser, se você quiser copiar aí, você pode fazê-lo. O Evangelho é a mensagem da salvação obtida através da morte e ressurreição de Jesus. Obviamente, o Evangelho é muito mais do que esse resumo, pois a vinda do reino de Deus à terra, através do Rei Jesus, tem vários desdobramentos. O Evangelion, as boas notícias, envolvem a morte de Cristo como pagamento pelo pecado, satisfazendo a lei de Deus e aplacando, propiciando a ira do Pai. A ressurreição é o carimbo de aceitação do sacrifício, de uma forma bem abrangente, bem larga agora.
O Evangelho corresponde ao conteúdo dos primeiros 4 livros do Novo Testamento, com antecedentes veterotestamentários e desdobramentos relatados de Atos a Apocalipse. No momento, nos interessa, em particular, a definição sumária que eu acabei de apresentar. O Evangelho, repetindo pela 3ª vez, é a mensagem da salvação obtida através da morte e ressurreição de Jesus. Uma pergunta crucial nesse contexto do Evangelho, já que a gente falou sobre a salvação, você pode estar se perguntando: salvação do quê? Salvação do quê? Eu imagino que a esmagadora maioria de nós responderia: salvação do inferno, ou salvação para ir para o céu. Note bem que o contexto do nosso texto não permite essa interpretação. Paulo não está falando de uma salvação pós-mortem, ou seja, Paulo não está falando de uma salvação futura para escapar do inferno ou para ir para o céu. Presta atenção outra vez na parte inicial do nosso texto. Bate os olhos em Filipenses 1, 27. Filipenses 1, 27. Vivei acima de tudo de modo digno. Observa que a Bíblia não diz morrei de modo digno. Ao contrário, vivei, eu sou salvo para viver e não para ir imediatamente para o céu. Inferno ou céu são consequências da salvação ou ausência dela. O propósito primário da salvação, presta atenção, como Paulo está ordenando em Filipenses, é que eu viva de modo digno aqui e agora. A Igreja de Deus tem feito evangelismo, eu penso, um tanto equivocadamente. Geralmente, apresentamos o Evangelho para as pessoas como solução para as consequências futuras do pecado, e não como solução para o presente problema do pecado. A salvação apresentada no Evangelho, em primeira mão, é uma promessa de libertação do pecado. Talvez o que eu esteja dizendo seja novo para você, que é crente velho. Eu quero abrir um pequeno parêntese. É verdade que o Novo Testamento também apresenta a salvação como algo permanente, intangível. Esse aspecto da salvação geralmente é chamado de regeneração, o ato divino através do qual nós nascemos de novo. Jesus disse a Nicodemos, João 3,3, ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Precisa ser regenerado. Na regeneração, Deus nos dá uma nova natureza. Vemos em 2 Pedro 1, 3 e 4, vós vos tornastes participantes da natureza divina. Então, uma nova natureza nos é dada, isso é verdade. Nós somos regenerados. O novo nascimento ou regeneração pode não ser fácil de aferir. Uma maneira de você saber que foi salvo, se você foi regenerado, se você nasceu de novo, é perguntar a si mesmo se você odeia o pecado. O crente verdadeiro, o homem regenerado, peca, mas não tem prazer no pecado. O não regenerado, o meramente religioso, não se incomoda tanto com seus pecados, principalmente com seus pecados ocultos. A pessoa regenerada tem um profundo desejo de agradar a Jesus, enquanto que o mero religioso está mais preocupado em agradar a si mesmo. A salvação, no que diz respeito à regeneração, é instantânea e perfeita. Ninguém é mais regenerado do que outro. Todos nós que fomos salvos somos igualmente regenerados. Este mesmo princípio se aplica à justificação, que é o ato divino, legal, que nos permite a apresentação diante do Senhor. Todos que são justificados são igualmente justificados. Igualmente todos são declarados justos diante do tribunal divino na justificação. A salvação relatada em Mateus 1, 21, eu quero que tu te voltes para esse texto.
ele será chamado Jesus porque salvará o seu povo dos seus pecados, pode ser entendida como um processo de santificação. Enquanto a regeneração é monergista, uma só ação, a santificação é sinergista. Na regeneração há um único agente operando, o Espírito Santo. Na santificação há dois agentes, o Espírito e a vontade humana. Jesus veio a este mundo para nos salvar do pecado. Como eu já disse várias vezes neste púlpito, a primeira promessa do Novo Testamento, a primeiríssima promessa do Novo Testamento, na abertura da nova aliança, o anjo diz: ela dará luz a um filho. Mateus 1:21. Eu queria pedir que você abrisse nesse texto. Você deve ter lido centenas de vezes esse texto. Ela dará à luz um filho, e você porá o nome de Jesus. Por que o nome dele será Jesus? Qual a razão do nome dele ser Jesus? O texto responde: porque ele salvará o seu povo do inferno? Não. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele não vai salvar para levar para o céu imediatamente. Ele vai salvar do pecado. A salvação do pecado implica na retirada da pessoa do pecado nos quais essa pessoa estava escravizada. Imagina comigo a salvação de um náufrago, alguém que cai de um navio, mas é salvo por uma boia lançada no mar, a qual ele se agarra e é então retirado, ou salvo das águas. O nome grego Jesus, que a gente acabou de ler, é o equivalente hebraico de Josué, que significa Yahvé salva, o Senhor é a salvação. Da mesma forma como Josué deu vitória aos israelitas sobre seus inimigos, os inimigos cananeus, assim Jesus dá vitória aos cristãos sobre seus pecados. Sob a mão de Deus, Josué salvou a igreja veterotestamentária. Jesus hoje salva todo o povo de Deus dos seus pecados. A salvação de cada pecado pode ser imediata ou gradual. Em certo sentido, todos nós que realmente recebemos o Evangelho, que fomos regenerados, estamos sendo salvos. Estou falando aqui do tempo verbal presente e contínuo. Se você não está sendo salvo, você pode questionar a sua salvação. Vemos aqui que a questão da perda da salvação não é mera doutrina, mas algo prático, algo que pode ser avaliado. Note com atenção o seguinte exemplo. Eu pedi permissão para essa pessoa aqui para dar esse exemplo. Tudo que é compartilhado comigo no gabinete, obviamente é confidencial. Mas eu liguei, pedi se eu podia apresentar nessa manhã esse exemplo. Eu recebi, no dia 30 de junho de 2021, agora, uma das visitas que mais me tocou na minha história de aconselhamento pastoral. Uma pessoa se aproximou e dizendo que, inspirada naqueles cultos de virada de ano, que nós sempre desafiamos você a focar em um pecado e tentar chegar no final do ano livre dele. Já fizemos isso em 2 ocasiões, inclusive na última vez que nós pregamos na virada de ano, já que em 20 não houve virada de ano aqui, mas nós pregamos e nós oferecemos um pecado. Alguém lembra do pecado que a gente ofereceu para você considerar vencer no curso do ano? Murmuração. Esta pessoa disse que, inspirado neste desafio, ele resolveu declarar guerra contra a gula. A gula, diga-se de passagem, é muito aceitável e muitos nem veem a gula como um pecado. Mas ele entendeu que a gula dele estava prejudicando diante de Deus, não apenas
fisicamente. Após alguns meses de luta, ele me relatou que pôde riscar esse pecado de sua vida. Ele disse: pastor, eu me lembro do Senhor dizendo, se você chegar ao final do ano com pelo menos um pecado riscado, considere isso uma vitória tremenda. Nós temos aqui um exemplo de salvação do pecado. Ele venceu, ele foi salvo daquele pecado. Observe aqui que a motivação deste indivíduo poderia ser diferente. Alguém poderia fazer regime por diversas razões, saúde, estética, econômica, etc. Não há nada de errado em zelar pela sua saúde, não há nada de errado em zelar pela sua estética, mas o que me chamou a atenção foi a motivação do coração deste jovem. Ele queria honrar ao Senhor, vencendo um pecado que tinha sobre sua vida. Eu quero repetir o que já disse. Às vezes a salvação do pecado é imediata, às vezes é lenta. Eu já fiquei sabendo de pessoas que, ao entregarem as suas vidas a Cristo, foram libertas imediatamente do vício da bebida. Foram libertas instantaneamente. Por outro lado, eu mesmo, um exemplo pessoal, demorei anos para ser liberto da luxúria e da lascívia. Anos lutando mentalmente contra a lascívia, contra a luxúria. Da minha conversão de dezembro de 90 para frente, eu penso que mais de 15 anos lutando contra isso. Repito, a vitória, a salvação do pecado pode ser instantânea, mas ela pode se estender por vários anos. O que interessa é a sua decisão de lutar contra, e a vitória virá. Geralmente, salvação de pecados externos são mais fáceis do que salvação de pecados internos. O que nos interessa é a promessa de salvação do Evangelho que nos garante vitória sobre o pecado. Sendo assim, marque bem, não existe pecado invencível. Não existe pecado que seja invencível. Todo tipo de pecado é conquistável. Pode demorar, acabei de dizer. Pode ser que você lute 20 anos contra aquele pecado. Mas todo pecado, eventualmente, se você declarar guerra contra ele, se você escolher um pecado, declarar batalha contra ele, se agarrar na promessa que eu acabei de ler, Mateus 1:21, e não desanimar quando você cair, você eventualmente vencerá. Dependendo do tamanho do gigante, pode ser necessário jejuar, pode ser necessário prestar contas. Isso é muito bom, ter um amigo para prestar contas das suas faltas. Eu tenho um pastor que me acompanha há muito tempo, como já disse várias vezes, o pastor Benildo, a quem eu presto conta quando estou fraco, me sinto necessitado de apoio e de confissão. Mas eu queria te dar ânimo, tenha certeza que Deus está do teu lado, para te salvar do respectivo inimigo, já que o pecado é nosso inimigo. Esta salvação, esta santificação é sinergística, envolve tanto a ajuda de Deus, como a tua decisão de desenvolver, de crescer, de maturar. Como lemos em Filipenses 2, 12 e 13, tu estás com Filipenses aberto, tu estás com a carta de Filipenses aberta no capítulo 1, dá uma olhada um pouquinho mais à frente, no capítulo 2, versículos 12 e 13, nos interessa principalmente o 13, mas por questão de contexto eu vou ler o 12 também. Olha essa dualidade sinergística aqui. Meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais na minha ausência, desenvolvam a sua salvação. Ué, é nós mesmos? Não, com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês, tanto o querer como o realizar.
Então, se você se lança para vencer, Deus está contigo. Ele vai te ajudar, Ele vai te dar forças. O crente que está sendo salvo do pecado, derrota Satanás, honra a Deus, goza de profunda paz e alegria e vive do modo digno do Evangelho de Cristo, que diz o versículo, que pede o versículo 27. Na realidade, essa é a única maneira de se viver feliz neste mundo. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. Vivam como cidadãos da Jerusalém celestial. Vivam de modo a adornar o Evangelho de Jesus. Paulo está dizendo, vivam derrotando o pecado, crescendo em santidade, a fim de validar a salvação que vocês alegam ter, Paulo está dizendo. Resumindo, acima de qualquer coisa, vivam santamente. Paulo segue dizendo aos Filipenses, na sequência do versículo 27. Sequência. Para que, ou indo até vocês para vê-los, como ele desejava fazer, caso fosse solto da prisão, ou estando ausente, ou seja, se eu permanecer encarcerado aqui em Roma, eu ouça a respeito de vocês, que vocês estão firmes. Se manter firme é permanecer irremovível, tal qual um soldado em um forte. A palavra grega relata isso aí, é como um soldado que está entrincheirado num forte. Permaneçam, Paulo está dizendo, firmes no ensino que vocês receberam. Permaneçam firmes na doutrina que aprenderam. Permaneçam firmes no comportamento santo que devem ter. Vamos aplicar esse comando para os nossos dias. Vivemos em uma época de grandes mudanças sociais e culturais. Muitas igrejas, ao invés de se manterem firmes, estão inovando e se moldando aos padrões do mundo. Alguns pastores, ao invés de se manterem firmes, defendem que a Bíblia deve ser, pasme, atualizada para aceitarmos as novas ideologias, imoralidades e depravações odiernas. Eu posso imaginar como deve ser difícil para um advogado se manter firme, para um casal de namorados se manter firme, para um empresário se manter firme, para um funcionário se manter firme, para um universitário se manter firme. Quão difícil deve ser. Mas esse comando vem a nós, a mim e a você. O mesmíssimo comando se aplica a mim e a você hoje. Estando você na igreja ou estando ausente, todos nós temos que nos manter firmes, em um só espírito, segue o texto, em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Este versículo 27, do primeiro capítulo de Filipenses, termina com um forte apelo a dependermos uns dos outros. Nós precisamos estar juntos, nos animando, nos fortalecendo, nos encorajando, nos exortando, enfim, se formos sobreviver às pressões deste mundo, é questão de vida ou morte nos mantermos firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos, firmados nesta união, encontraremos forças para testemunhar para um mundo louco e desnorteado. O mundo enlouqueceu. Isso não está no meu script, mas me dá vontade de compartilhar. Um amigo mandou uma nota para mim que me deu vontade de chorar. Eu não sou dado a muitas emoções, mas a nota basicamente dizia que a secretária de Cultura lá da Escócia havia legislado, eu espero que não sejam fake news, mas que havia legislado que crianças a partir de 4 anos, pasme, crianças a partir de 4 anos terão direito, independente da vontade dos pais, de mudar de sexo. Eu pergunto a você, que tipo de discernimento uma criança de 4 anos tem para tomar tal medida? Eu duvido muito
que um jovem de 25 anos, que está em dúvida, tenha discernimento suficiente para fazer tal loucura, mas uma criança de 4 anos. Meus irmãos, me deu vontade de chorar quando eu li aquela notícia. O que vai acontecer com essa juventude que está vindo aí? O mundo enlouqueceu. O último segmento do versículo 27 diz: lutando juntos pela fé evangélica. Ou seja, lutando juntos, como diz a NBV, para anunciar o evangelho. Nunca podemos perder de vista que somos testemunhas da verdade em um mundo cheio de mentiras. Somos testemunhas da salvação em um mundo perdido, como nos exorta Judas, versículo 3, já que só tem um capítulo. Nós a igreja somos testemunhas, abre aspas, da fé de uma vez por todas confiada aos santos. Se o irmão de Jesus nos exorta a batalhar diligentemente pelo cristianismo ortodoxo, o cristianismo histórico, o cristianismo das eras, o cristianismo da reforma que foi transmitido para mim e para você. Fica aqui a exortação para vivermos de modo digno, em unidade, podermos testemunhar da nossa fé. Afinal, Jesus deixou esta missão para todos nós: ser-me-eis testemunhas, que recebamos forças do Senhor para viver de modo digno do chamado que Ele nos fez. Em nome de Jesus, amém.